ouviu falar de balanceamento de carteira, não de carro? E aí, galera do Economic, tudo certinho? Tá começando mais Economismo, minutos mais rápidos para você aprender sobre o seu bolso e hoje aprender a balancear os seus investimentos. Então é dia de regrinha de bolso e você vai precisar de 2 ingredientes. Definir qual percentual que você quer da sua carteira em renda fixa e em renda variável, né, ações. Muita gente tem dúvida de quanto que deveria ser, né, em cada tipo de investimento, e esse já foi tema de um outro vídeo, né, a regra do 100 ou regra do 80. Vou deixar o link aqui em cima em algum lugar. Beleza, você já sabe quanto você quer do seu patrimônio em ações, sei lá, 20, 30%, mas você já decidiu, né, colocar seu dinheiro em ações. Isso já basta? Não, porque como você já deve ter, né, ouvido falar, a ação é variável, né? O preço da ação sobe e desce a todo momento, né, em todo dia de pregão. Então, o melhor seria você comprar ações quando elas estiverem em baixa e vendê-las quando elas estiverem em alta. Mas na correria do dia a dia, quem faz isso, né? Só trader, né? Gente como a gente não tem tempo para ficar acompanhando o mercado acionário o dia todo. Então, como resolver o problema? Bem simples, com a regra de hoje que se trata da regra de balanceamento de carteira. A partir do percentual que você definiu que deveria estar em ação, você vai balancear a sua carteira de tempos em tempos. Então vamos para o ingrediente 2, prazo. Você precisa definir de quanto em quanto tempo você vai sentar a bunda na cadeira e rever seus investimentos. Esse prazo pode ser a cada 6 meses, a cada 1 ano, mais do que 1 ano não é muito indicado. Esse prazo pode ser até mensal, né? Se você tiver aí uma disponibilidade muito grande, né? E você gostar de acompanhar o mercado acionário. Então vamos lá para um exemplo prático. Você definiu que 30% da sua carteira tem que estar em ação e 70% em renda fixa. Depois de 6 meses de investimento, vamos supor que o mercado acionário bombou, né? Como foi, sei lá, esse primeiro semestre de 2017, o mercado acionário subiu. Então, o que aconteceu? As suas ações se valorizaram mais do que os títulos de renda fixa. Então, esse percentual que era de 30 vai estar, sei lá, nos 40%, 45%. A renda fixa subiu, mas não subiu tanto quanto as ações. O que você vai fazer depois de 6 meses, se esse é o prazo que você definiu para rebalancear? Você vai sentar e, né, vender. Que tiver com percentual acima do definido e alocar no que tiver com percentual abaixo. Nesse nosso exemplo, sei lá, 40% está em ação, vende 10% desse patrimônio e compra renda fixa. E por que você deve fazer isso? Para não cair em armadilhas da sua mente. A nossa tendência como ser humano, né, depois de ter tido um ganho bom em algum investimento, é continuar desse investimento, né? Você vai falar, meu, o mercado acionário, as minhas ações tão bonitinhas ali subiram tanto, né? Eu acho que pode subir mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho. Não! Se você faz o balanceamento, você acaba sendo obrigado a vender ações quando elas estão muito altas, né? Quando elas tiverem um momento de valorização muito grande. E o contrário também, vamos supor que o mercado acionário foi muito ruim nesse primeiro semestre e as ações caíram. Então, o seu patrimônio não está mais em 30% em ação e 70% em renda fixa. No fim do semestre, o seu patrimônio está em 20% em ação e 80% em renda fixa. Se você faz o balanceamento, você vai ter que vender a renda fixa, né, que está com percentual acima do definido. Então, 10% acima do definido, vende esses 10% e compre ações. Outra armadilha da mente, né? A não ser que você seja um investidor experiente, que já está acostumado a lidar com essa oscilação do mercado acionário, com esse sobe e desce, o seu primeiro pensamento vai ser: vou vender essa porra que tá caindo. Não, ser humaninho, agora que as ações estão em baixa, agora que você tem que comprar. Então, o balanceamento te obriga a fugir desses pensamentos, te obriga a comprar na baixa e vender a ação na alta. Agora, existe uma segunda maneira de fazer o balanceamento, que é, ao invés de esperar
todo esse prazo, né, os 6 meses, você, sei lá, aplica mensalmente. Aplicar mensalmente, inclusive, é o mais indicado, né, porque isso vai fazer você adquirir o hábito de sempre investir, seja em um mês que tenha mais gasto ou em mês que tenha menos gasto, sempre você vai estar condicionado, você vai estar ali compromissado com o seu investimento. Mas vamos lá, você investe então mensalmente e aí, ao invés então de você ter que esperar os 6 meses para fazer esse balanceamento, você pode fazer balanceamentos parciais. Quando você for investir, você vai lá e observa como é que tá essa divisão do percentual. Sei lá, dos 30 a 70 do nosso exemplo, o percentual tá em 35% em ação. Então, ao invés de comprar ação, você vai lá e compra um pouquinho de título de renda fixa, né, que tá lá em 65%. Então, esses percentuais vão ficar um pouco mais próximos do que você definiu como sendo a sua estratégia. Você vai fazendo esses balanceamentos parciais e aí, quando chegar lá o prazo que você definiu para o balanceamento de fato, você vê como é que tá a sua carteira. Uma segunda maneira é você aplicar esses percentuais que você definiu como sendo a sua estratégia nos investimentos mensais até chegar o prazo que você definiu para o balanceamento. Ou seja, você tem R$1.000 para aplicar todos os meses. Você vai pegar 30% desses R$1.000, R$300, e vai colocar em ação, e 70% desses R$1.000, R$700, você vai deixar em títulos e em fundos de renda fixa. Então o percentual é fixo todos os meses, e quando chegar lá na data do seu balanceamento, você então vê, né, como é que tá a sua carteira, o que subiu muito, o que subiu pouco, e faz o balanceamento. No longo prazo, isso vai fazer com que você não fique tentando acertar o melhor momento de comprar ação, o melhor momento de comprar título de renda fixa. Você vai sempre balancear e, na média, você vai comprar ação na baixa e vender ação na alta. Gostou da estratégia? Agora eu quero que você goste de outra coisa, goste desse vídeo, dá um like, assina o canal, compartilha conhecimento, porque conhecimento é sempre uma saída para o seu bolso.